Bom, boa tarde. Eu me chamo Beatriz Siqueira e é um prazer estar aqui, no Congresso Movimentos Docentes. E eu vou dar início agora à apresentação do trabalho A Interculturalidade Crítica e a Educação Decolonial, Caminhos de Democratização e Inclusão Social. E esse trabalho tem como autores a Michele da Silva Fernandes, o Gessen Willis Oliveira Guimarães, eu, Beatriz Siqueira Nunes, e a Ivanilde Apolceno de Oliveira. Bom, inicialmente, nós iremos estar falando um pouquinho sobre do que nós vamos abordar no trabalho, quais serão os tópicos que nós estaremos destacando aqui para vocês. E, primeiramente, nós teremos a abordagem inicial, posteriormente, a interculturalidade e a perspectiva da cultura do outro. Em seguida, estaremos falando sobre interculturalidade crítica, proposta contra-hegemônica. Posteriormente, interculturalidade crítica e a educação decolonial, caminhos de democratização e inclusão social. E, por último, nós estaremos falando sobre as nossas considerações finais. Bom, agora, nós vamos trazer a abordagem inicial e vamos falar do objetivo desse estudo, os resultados. E o objetivo deste estudo é estabelecer uma aproximação teórica, reflexiva, concernente à educação intercultural crítica aliada à perspectiva da decolonialidade, reconhecendo como debate emergente no contexto educacional. Este texto é resultado de uma análise bibliográfica exploratória, em que buscou-se trazer reflexões acerca de aportes teóricos na perspectiva de uma educação intercultural crítica que colabore para o desvelamento das amarras coloniais, que assim possa ser enxergada como um caminho para descolonizar nossas mentes, saberes e práticas. Agora, nós estaremos falando um pouquinho sobre a interculturalidade e a perspectiva do outro. Na contemporaneidade, não há um consenso conceitual sobre cultura, mas a perspectiva que assumimos nesse trabalho, na esteira de Santos 2006, é de que cultura se refere a uma dimensão do processo social que envolve todo o conhecimento produzido por uma sociedade, que expressa sua realidade social e suas experiências históricas, uma dimensão global de conhecimento que acontece sobre a forma como a sociedade se organiza no mundo. E agora a gente traz aqui mais uma vez, o Santos 2006, que ele vem dizer que é preciso considerar que todos os povos produzem cultura. E ela é uma construção histórica, é dinâmica e está estreitamente relacionada com a realidade social em que está inserida. Para além disso, nós vamos trazer aqui o conceito de interculturalidade na perspectiva do outro. A interculturalidade na perspectiva da cultura do outro busca valorizar e aprender que existe uma diversidade, bem como que a identidade do outro não deve ser tolerada, mas, acima de tudo, respeitada e criticamente valorizada. Só passando o slide. Agora, nós vamos falar sobre a interculturalidade crítica como proposta contra-hegemônica. O conceito de interculturalidade surge no âmbito das ciências sociais, justamente a partir da necessidade de construção de propostas para uma inter-relação democrática entre as culturas, sem sobreposição de uma em relação à outra. Aí a gente vai trazer agora aqui o Fleury, 2017,
que ele nos chama a atenção dizendo que, na atualidade, a interculturalidade se tornou um tema paradoxo, pois, embora seja discursivamente assumida por programas governamentais e outros setores sociais para reconhecer a diversidade cultural, não exerce um sentido crítico, esse sentido que é tão importante, né? Crítico, político e transformador das relações culturais. E, contraditoriamente, termina correndo o risco de gerar novas formas de subalternização. E agora a gente traz aqui a UAS 2009, que ela destaca que o desafio que está posto é se pensar a partir das lutas e movimentos socioculturais. Uma perspectiva crítica de interculturalidade em contraposição à sua perspectiva funcionalista, que nos permita questionar, intervir, agir e criar radicais e diferentes nações e condições de vida, sociedade, humanidade e conhecimento. E agora, nós vamos estar falando um pouco sobre interculturalidade crítica e a educação decolonial, caminho de democratização e inclusão. A problematização da diversidade cultural no campo educacional, na perspectiva intercultural, nasce segundo Kandal e Russo 2011, no contexto da América Latina, onde os movimentos sociais denunciam e contestam as diversas formas de injustiça, desigualdades e discriminações sofridas por determinados grupos culturais, os quais representam e reivindicam direitos sociais, maior reconhecimento político e cultural. A educação intercultural crítica é elementar para a construção de projetos e ações que questionem o sistema excludente e segregador, que define uma cultura eminente diante das demais, ou seja, uma cultura acima das demais, onde consideram-se como cultura universal e pressupõem que as outras culturas são inferiores e incompletas. Para além disso, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre interculturalidade e educação, e vamos falar também sobre o papel dos povos indígenas nesse processo, E aí a gente traz aqui Oliveira 2015, que ela fala que a proposta de uma educação intercultural no Brasil emergiu dos movimentos de grupos sociais, principalmente dos povos indígenas e também, muito importante destacar, os povos afrodescendentes e dos movimentos de educação popular, tendo por base este último o pensamento educacional do nosso querido Paulo Freire. A consolidação dos países latino-americanos, como o Brasil, supôs um processo de homogeneização cultural, de base ocidental e eurocentrista, consolidado e difundido pela escola em detrimento das outras culturas não europeias. Estas silenciadas e invisibilizadas, pois é neste universo particular de questões, conflitos e buscas que situamos a emergência da perspectiva intercultural no continente. E aí quem destaca isso para a gente é Kandal e Russo 2011. E agora a gente já vai trazer para vocês as nossas considerações finais, E nós destacamos que a interculturalidade não está vinculada somente aos debates acerca dos povos indígenas e afrodescendentes. O termo ganhou uma proporção maior e, assim, incluiu todas as populações que foram subalternizadas e que tiveram seus saberes, memórias e histórias ocultadas pelo sistema dominante do Ocidente. Assim, a interculturalidade crítica, como o viés decolonial aliada à prática do professor e da professora, pode contribuir como uma estratégia de emancipação política e educacional, rompendo com a estrutura de uma herança colonial que dividiu inúmeros saberes em 2 ou 3. Desse modo,
Partindo da perspectiva aqui posta, é necessário que haja essa renovação epistemológica, para que assim possa haver a ruptura com o sistema excludente, colaborando com uma educação e sociedade mais humana, com menos desigualdades e preconceitos socioculturais. E aqui a gente traz para vocês as nossas referências, né? E muito obrigada pela sua atenção.